Você já acordou com a sensação de que algo invisível tenta te roubar a paz antes mesmo do dia começar? É impressionante como, às vezes, antes de abrirmos os olhos, já sentimos o peso das preocupações, o medo do amanhã, a dúvida sobre o que pode dar errado. Mas existe uma verdade espiritual que transforma completamente essa atmosfera. Quem começa o dia sob a proteção do Altíssimo não caminha sozinho, não enfrenta a vida desarmado e não amanhece desprotegido. Há uma cobertura divina real, poderosa e acessível. E o Salmo 91 é a chave que abre essa porta. Hoje, enquanto você me escuta, Deus sabe exatamente o que está passando no seu coração. Ele conhece as batalhas que você não conta para ninguém, os desafios silenciosos, os pensamentos que tentam te desestabilizar logo cedo. E é por isso que o Salmo 91 se tornou tão amado, tão repetido e tão necessário. Ele é um abrigo espiritual, um escudo emocional e uma promessa viva de que o Altíssimo vela por você em cada amanhecer. Mas antes de seguirmos adiante, pense comigo. Se você pudesse carregar uma palavra capaz de blindar sua mente, proteger sua casa e fortalecer sua alma, você não escolheria começar o seu dia com ela? Não escolheria se levantar já debaixo dessa cobertura divina? Porque quando Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, Ele está oferecendo algo que nenhuma pessoa, nenhum dinheiro e nenhuma força humana podem oferecer. Segurança para o seu espírito e paz para o seu dia. E talvez você esteja precisando justamente disso agora. Paz. Talvez o seu coração esteja inquieto. Talvez sua mente esteja acelerada. Talvez você esteja cansado de acordar no automático, carregando pesos que já não consegue mais sustentar. O que você precisa não é apenas de um novo dia, mas de um novo começo dentro dele. Um começo com Deus. Um começo revestido de promessa. Um começo onde você não apenas desperta, mas desperta sob proteção. E é isso que vamos fazer juntos aqui hoje. Não apenas ler o Salmo 91, mas viver o Salmo 91. Trazer suas verdades para a sua manhã. Deixar que cada promessa toque sua alma, fortaleça sua fé e te lembre que o Altíssimo não falha, não dorme, não te abandona e não te entrega aquilo que te amedronta. Ao longo deste vídeo, você vai perceber algo poderoso. Quando você permite que a palavra de Deus seja a primeira voz do dia, tudo muda. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, as setas que tentam te atingir perdem direção, porque existe uma sombra, a sombra do Onipotente. E aquele que descansa ali não precisa temer o que vem pela frente. Então, respire fundo, deixe o seu coração quieto por alguns instantes e abra espaço para que esta verdade espiritual comece a transformar sua manhã, sua mente e sua atmosfera. Porque agora vamos entrar juntos na proteção do Altíssimo, e isso é só o começo. E antes de seguirmos para a próxima parte desta mensagem, quero te pedir algo muito simples, mas que faz uma diferença enorme. Não apenas para o canal, mas para que essa palavra alcance ainda mais vidas que precisam dela no início de cada manhã. Se de alguma forma essas palavras já tocaram seu coração, se você já sentiu essa presença de Deus começando a acalmar sua alma, ou se você simplesmente acredita que mais pessoas precisam acordar, lembrando que estão protegidas pelo Altíssimo, deixe o seu like agora. Isso não é só um gesto no vídeo. É como uma semente que você planta para que essa mensagem chegue a quem está precisando de força, proteção e esperança hoje. E aproveita também para me contar aqui nos comentários. Você já acordou sentindo esse peso emocional, essa luta invisível logo cedo? Comente aqui embaixo, porque sua experiência pode fortalecer alguém que está passando pelo mesmo. A comunidade cresce quando a gente compartilha fé, e cada comentário ajuda essa palavra a ir ainda mais longe. E se você é novo aqui, se essa mensagem falou com você e você quer começar seus dias com orações, reflexões e palavras que
renovam a sua fé. Se inscreva no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum vídeo, nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus colocar aqui para abençoar suas manhãs. Pronto, respira. Vamos continuar porque a presença do Altíssimo ainda tem muito a revelar para o seu dia de hoje. Quando falamos sobre começar o dia sob a proteção do Altíssimo, isso não é apenas uma frase bonita, uma expressão religiosa ou uma promessa distante. É um convite real, vivo, pessoal, feito por Deus diretamente ao seu coração. E talvez você nunca tenha percebido como esse convite é profundo. Porque o Salmo 91 não começa com uma ordem, nem com uma exigência, nem com uma cobrança espiritual. Ele começa com um chamado para habitar, para entrar, para se entregar, para descansar. E isso diz muito sobre o coração de Deus. Antes de Ele te pedir qualquer coisa, Ele te oferece um lugar, um refúgio, um ambiente de cuidado, uma proteção que não depende da sua força, nem da sua capacidade, nem do seu nível de fé naquele momento. Ele apenas diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perceba essa palavra, habitar. Não é visitar, não é passar rapidamente, não é se aproximar só quando o medo aperta. Habitar é viver ali, é tornar aquele lugar a sua primeira escolha, o seu primeiro pensamento, o seu primeiro refúgio quando algo tenta te desestabilizar logo cedo. E talvez esse seja o ponto onde tantas pessoas se perdem espiritualmente. Elas desejam proteção, desejam paz, desejam sentir Deus mais perto, mas tentam começar o dia sozinhas, carregando tudo nas próprias forças. E quando o coração pesa, quando a mente acelera, quando a ansiedade desperta antes delas, acham que Deus está distante. Mas Ele não está distante. Ele está chamando. Ele está dizendo, vem habitar, vem descansar, vem para o meu esconderijo. Só que para isso existe um passo que só você pode dar. Abrir espaço. E abrir espaço nem sempre significa silêncio externo. Às vezes, significa silêncio interno. Uma pausa para respirar, um momento para ouvir, um instante para permitir que a palavra de Deus seja maior do que aquilo que tenta roubar sua paz. Você já percebeu que o dia sempre tenta assumir o controle antes de você? São preocupações, responsabilidades, cobranças, lembranças do que não deu certo ontem, medo do que pode dar errado amanhã. É como se o mundo estivesse sempre empurrando você para fora da presença de Deus logo de manhã. É por isso que o Salmo 91 começa onde começa. Ele não começa falando das lutas, nem das setas, nem das pragas, nem dos perigos. Ele começa falando de um lugar, um esconderijo, um abrigo, um descanso, um coração guardado antes de enfrentar o dia. E talvez hoje, enquanto você me escuta, Deus esteja te mostrando exatamente isso. A proteção do Altíssimo não é apenas para quem está forte, confiante e equilibrado. Ela é principalmente para quem está cansado, inquieto, inseguro. Porque o refúgio de Deus não é um prêmio, é um porto. É o lugar onde você chega machucado e Deus te restaura. É o lugar onde você chega sobrecarregado e Deus te alivia. É o lugar onde você chega ansioso e Deus te acalma. A verdade é que todo mundo habita algum lugar emocional pela manhã. Alguns habitam na preocupação, outros habitam na correria, outros na autopressão, outros no medo. Mas Deus te convida a habitar na presença dele. E é impossível entrar nesse esconderijo e sair igual. Ali, o coração encontra direção, a mente encontra paz, a alma encontra descanso e o espírito encontra força para viver o dia com fé, com coragem e com a certeza de que nada, absolutamente nada, acontece sem que Deus esteja vendo e cuidando. Então, pense por um instante. Onde você tem habitado ao amanhecer? Qual tem sido o primeiro lugar onde sua mente repousa quando você abre os olhos? Deus está chamando você para perto, não como alguém que exige, mas como alguém que acolhe.
como um pai que sabe exatamente o que você precisa antes mesmo que o dia comece. E se essa palavra está tocando você, deixa eu te pedir algo simples antes da gente seguir. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu escolho habitar no Altíssimo". Declare isso sobre seu dia. Deixe essa decisão registrada como um ato de fé, como alguém que entende o poder espiritual desse refúgio. Vamos continuar juntos. Quando o Salmo 91 diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, ele revela algo que vai muito além de poesia espiritual. Descansar à sombra é uma imagem poderosa, cheia de significado para quem já acordou cansado da vida, para quem já abriu os olhos sentindo o peso emocional antes mesmo de se levantar, para quem conhece aquele silêncio angustiado que só Deus entende. A sombra de Deus não é ausência de luz, é proteção contra o que tenta queimar a alma. É cobertura contra aquilo que tenta consumir as forças logo nas primeiras horas do dia. Se no tópico anterior falamos sobre entrar no esconderijo, agora vamos entender o que acontece depois que você entra. O Pashnun Toshir, descanso, mas não qualquer descanso. Não um descanso que depende das circunstâncias, das contas pagas, das pessoas ao seu redor ou do humor do dia. O descanso da sombra do Onipotente é um descanso espiritual, profundo, que toca lugares dentro de você que ninguém vê. É o tipo de descanso que acalma a mente inquieta, silencia pensamentos que se repetem sem piedade e devolve paz a um coração que muitas vezes carrega cicatrizes escondidas. E talvez você esteja sentindo que precisa exatamente disso. Talvez tenha chegado até aqui porque, no fundo, sabe que está vivendo no limite das suas próprias forças. Às vezes, você está tão acostumado a lutar sozinho que nem percebe que já está exausto. O corpo continua caminhando, mas a alma está pedindo socorro. E é aí que a palavra entra como um bálsamo. Porque Deus não te pede para vencer tudo sozinho. Ele te chama para descansar na sombra dele. Pensa nisso. Se o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, estende a sombra dele sobre você, o que ainda poderia ter poder suficiente para te derrubar? A sombra de Deus representa presença constante, representa cuidado contínuo, representa o olhar atento que te acompanha quando ninguém mais está vendo, representa o amparo que te sustenta quando você sente que vai desmoronar, representa a paz que entra devagar, quase silenciosa, e muda completamente o ambiente espiritual ao seu redor. E é curioso como essa imagem da sombra aparece justamente no início do dia. Porque amanhã, para muita gente, é o momento mais vulnerável. É quando a mente desperta, lembrando do que não deu certo. É quando a insegurança se manifesta com mais força. É quando o medo do futuro se infiltra nas primeiras respirações. E Deus, sabendo disso, oferece um abrigo antes mesmo que a batalha comece. A sombra dele te cobre antes da luta, antes da preocupação, antes das notícias, antes dos desafios. Ele te cobre enquanto você ainda está se levantando. Mas essa sombra não é automática, não é imposta, não é forçada, ela é oferecida. Deus te chama para ficar debaixo dessa sombra, mas a decisão de permanecer ali é sua. É como se ele estendesse um manto sobre você todas as manhãs e dissesse: se você quiser, isso é seu. E quando você aceita essa sombra, algo dentro de você muda. Você acorda diferente. O peso não some de uma vez, mas fica mais leve. O medo não desaparece totalmente, mas perde autoridade. A ansiedade tenta se levantar, mas encontra resistência espiritual. Porque quem descansa à sombra do Onipotente não está exposto, não está vulnerável, não está sozinho. E existe algo ainda mais profundo nessa imagem. Para descansar à sombra, você precisa estar perto. A sombra só alcança quem está ao lado. Não tem como descansar sob algo que está distante.
Ou seja, esse descanso que Deus oferece é fruto de proximidade, de intimidade, de relacionamento. Não é sobre saber que Deus existe, é sobre sentir que Ele está aqui. Não é sobre repetir versículos de memória, é sobre deixar que esses versículos se tornem abrigo emocional. Não é sobre religião, é sobre presença. E talvez você esteja percebendo dentro do seu coração que faz tempo que não descansa de verdade. Não aquele descanso superficial que dura minutos, mas o descanso que renova por dentro, que cura coisas que ninguém sabe que te machucam, que restaura áreas do seu coração que você achava que já estavam condenadas ao cansaço eterno. O descanso da sombra de Deus não é uma pausa, é um recomeço. E quando você começa o dia, sob essa sombra, todas as outras coisas perdem o direito de roubar sua paz. A sombra do Onipotente te lembra que você é amado, cuidado e guardado. Te lembra que no silêncio que ninguém entende, Deus está presente. Te lembra que Ele não te deixa desamparado nem por um segundo. A sombra dele não falha, não diminui, não desaparece nos dias difíceis. Ela permanece. Ela cobre, ela protege, ela te sustenta enquanto você enfrenta o que precisa enfrentar. E antes da gente seguir para o próximo ponto, deixa eu te convidar a fazer algo que fortalece o espírito. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu descanso à sombra do Onipotente". Declare isso sobre você, sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre as suas emoções. Deixe essa verdade tocar lugares que talvez você nem saiba que precisam ser curados. Vamos continuar. Existe um detalhe poderoso no Salmo 91 que muitas vezes passa despercebido, até mesmo por quem conhece esse salmo de cor. Depois de falar sobre habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, o texto avança para uma ação prática, espiritual e profundamente transformadora. Direi do Senhor. Essa frase muda tudo, porque ela revela que depois de entrar no esconderijo e descansar na sombra, chega o momento de abrir a boca. E não para reclamar, não para murmurar, não para repetir o que o medo tenta dizer, mas para declarar quem Deus é, para afirmar com fé o que a alma talvez ainda não esteja sentindo, mas que o Espírito sabe ser verdade, para colocar o coração na direção certa logo de manhã. E essa declaração não é apenas um ato simbólico. Ela tem poder, ela reorganiza o ambiente emocional, ela alinha a alma com a palavra, ela silencia pensamentos tóxicos, ela corta pela raiz conversas internas que tentam te enfraquecer antes mesmo do dia começar. Quando você declara quem Deus é, você também está declarando quem você é nele. Quando você diz, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, algo espiritual acontece, algo invisível, algo profundo, algo real. A atmosfera muda, a mente muda, a postura muda. É por isso que esse trecho vem logo depois do descanso. Um coração descansado fala diferente. Uma alma que encontra descanso na sombra de Deus encontra também coragem para declarar a verdade. E talvez seja isso que faltou para muitos dias seus terem sido diferentes. Você até buscou Deus, até orou, até tentou ter fé, mas não declarou. Não colocou sua voz naquilo que acredita. Não deixou sua boca selar aquilo que o coração deseja viver. Só que agora você está entendendo o caminho. Habitar, descansar, declarar. E essa sequência não é aleatória, ela é espiritual. Direi do Senhor. É mais do que uma frase bonita. É um posicionamento. É olhar para o dia e, antes que qualquer preocupação tente assumir o controle, afirmar: Deus é o meu refúgio. É olhar para situações que te ameaçam emocionalmente e declarar: Ele é a minha fortaleza. É olhar para o desconhecido e repetir: nele confiarei. Essas palavras não são poesia, são armas, são proteção espiritual, são escudos levantados no começo do dia. E perceba que o salmista não diz: pensei do Senhor, nem senti do Senhor. Ele diz:
direi, porque a fé também se fala, se expressa, se declara, e quando você abre a boca para afirmar quem Deus é, você impede que o medo diga quem você será. A palavra falada tem um efeito poderoso sobre a mente, sobre as emoções, sobre a alma. Quem declara, cria. Quem declara, fortalece. Quem declara, se posiciona. Quantas vezes você acordou e, antes de dizer qualquer coisa, já deixou que o dia falasse por você? Já deixou que a ansiedade tomasse a primeira palavra? Já deixou que a preocupação ocupasse o primeiro pensamento? Mas agora é diferente. Agora você está aprendendo a começar o dia com a voz alinhada ao Espírito, a declarar quem Deus é antes que a vida tente te dizer o contrário. E é impressionante como o mundo espiritual responde a isso. Quando você declara, Ele é o meu Deus, você está dizendo para o medo, você não manda aqui. Quando você declara, Ele é o meu refúgio, você está dizendo para a angústia, você não tem autoridade sobre o meu coração. Quando você declara, Ele é a minha fortaleza, você está dizendo para os ataques emocionais, eu não estou desprotegido. Quando você declara, nele confiarei, você está dizendo para o futuro, você não me assusta, porque não caminho sozinho. E essa declaração não precisa ser gritada, não precisa ser perfeita, não precisa ser eloquente, basta ser verdadeira, basta sair da alma. Basta ser dita com sinceridade, mesmo que você esteja lutando por dentro. Deus honra quem declara com fé, mesmo que essa fé ainda esteja sendo reconstruída. E talvez, enquanto você me escuta, esteja sentindo que precisa declarar isso sobre a sua vida. Talvez você nunca tenha entendido o quanto suas palavras moldam o seu dia. Talvez ninguém tenha te ensinado que existe poder espiritual no que você diz logo pela manhã. Mas agora você sabe. Agora você pode declarar. Agora você pode assumir essa postura. E antes da gente seguir, te convido a fazer uma declaração simples, mas profundamente espiritual, escrevendo aqui nos comentários: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Declare isso como alguém que escolhe começar o dia na presença do Altíssimo. Vamos seguir. Há momentos na vida em que a gente sente, quase que fisicamente, a necessidade de uma proteção maior. Não é apenas um medo comum, não é só uma insegurança passageira. É aquela sensação silenciosa que vem lá do fundo da alma, pedindo um refúgio, um lugar onde o coração possa descansar sem medo de ser atingido de novo. E é justamente aí, quando o peso do invisível se torna quase palpável, que o Salmo 91 começa a surgir como uma resposta. Não como um texto religioso qualquer, não como um versículo decorado, mas como uma espécie de chave espiritual. Algo que abre portas que os olhos não veem, mas o Espírito sente. Porque quando você lê o Salmo 91 sem pressa, com o coração realmente entregue, percebe que ele não é apenas uma promessa, ele é um abrigo. Ele não fala do medo, fala do Deus que caminha por cima dele. Não fala da noite escura, fala da mão que guia dentro dela. Não fala da ameaça, fala da presença que cobre, protege e sustenta. É como se cada palavra dissesse: eu sei onde você esteve, eu sei o que tentou te quebrar, mas eu também sei o que está guardado para você daqui para frente. E isso muda tudo. E talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo sem entender completamente, se sentem atraídas por esse salmo. Porque nele há algo diferente. Há uma profundidade que conversa direto com as áreas mais feridas da vida. Esse salmo entra em lugares que nem sempre contamos para os outros. Lugares onde guardamos os medos que ninguém vê, as batalhas silenciosas, as preocupações que tiram o sono, as inseguranças que tentamos esconder atrás de um sorriso cansado. E ainda assim, quando você lê aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, parece que Deus está puxando você para perto como quem diz: vem. Aqui você não precisa fingir força, aqui você só precisa descansar.
E o mais impressionante é perceber que esse salmo não é apenas sobre proteção física, mas também sobre proteção emocional, proteção mental, proteção espiritual. É sobre aquele tipo de cuidado que você não consegue explicar, mas sente. Aquela paz que chega sem anúncio, aquele alívio que aparece quando você já estava prestes a desmoronar. É o tipo de proteção que age por dentro antes de agir por fora. É como se Deus estivesse dizendo: eu não vou apenas te livrar, eu vou te fortalecer. Eu não vou apenas afastar o mal, eu vou renovar seu espírito. Por isso, o Salmo 91 não é apenas uma leitura, é um encontro. E toda vez que você volta a ele, algo novo se revela. Às vezes é uma frase que salta aos olhos. Às vezes é uma promessa que parecia feita exatamente para o seu momento. Às vezes é apenas aquela sensação de que você está sendo segurado quando tudo ao redor tenta te derrubar. E quanto mais você mergulha, mais percebe que ali existe uma espécie de instrução divina. Como se o próprio Deus estivesse ensinando. É assim que você se protege. É assim que você se fortalece. É assim que você permanece em pé quando o mundo tenta te empurrar. E talvez hoje, enquanto você escuta isso, alguma parte do seu coração esteja dizendo que precisa dessa proteção. Talvez tenha uma área da sua vida que está desprotegida. Uma família que você tenta segurar sozinho. Uma saúde que tem tirado a paz. Um medo que você não confessa para ninguém. Um problema financeiro que parece maior do que você consegue suportar. Um pensamento que insiste em te perseguir à noite. E é justamente por isso que o Salmo 91 chega como esse lembrete poderoso. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Há um Deus que te cobre, que te cerca, que te esconde na sombra das suas asas quando o mundo inteiro parece ameaçar. E isso não significa que você não vai enfrentar ventos fortes. Significa que nenhum vento será capaz de arrancar você das mãos daquele que te guarda. Porque esse salmo não promete ausência de batalhas. Ele promete presença no meio delas. Ele promete livramento, força, estabilidade, segurança. Ele promete que nada, absolutamente nada, poderá atingir a essência do que Deus colocou dentro de você. E à medida que você entende isso, algo começa a mudar por dentro. O medo perde voz, a ansiedade perde espaço, a insegurança perde força. Porque quando o coração encontra abrigo, até a tempestade muda de som. E talvez seja isso que o Salmo 91 mais entrega. A consciência de que existe um Deus vigilante, atento, presente e profundamente apaixonado por você. Um Deus que não dorme, que não se distrai, que não abandona no meio do caminho. Um Deus que coloca anjos para guardar seus passos, que te levanta quando o chão tenta sumir, que te esconde quando a guerra fica pesada, que te sustenta quando o fardo parece impossível. Um Deus que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não porque você é forte demais, mas porque Ele é. E agora, enquanto você deixa essas palavras encontrarem um espaço dentro de você, talvez perceba algo novo surgindo. Uma esperança que você não sentia há muito tempo. Uma respiração mais leve. Uma certeza silenciosa de que Deus está fazendo algo, mesmo que você ainda não consiga ver. E isso é só o começo, porque ainda há algo profundamente transformador no que vem a seguir. Quando a gente começa a compreender o Salmo 91 como essa chave espiritual de proteção, algo dentro de nós muda. É como se o coração passasse a enxergar de outra maneira. E não porque tudo ao redor se resolveu num instante, mas porque uma verdade mais profunda começa a se revelar por dentro. E é exatamente nesse ponto que surge uma das partes mais poderosas desse salmo. A promessa de que, quando escolhemos nos refugiar em Deus, Ele não apenas nos guarda, Ele também nos sustenta em cada passo, mesmo quando o caminho parece cheio de espinhos invisíveis. E talvez você já tenha vivido isso, aqueles dias em que o corpo está presente, mas a alma parece cansada demais para acompanhar. Dias em que você levanta, mas não sente força, fala, mas por dentro está em silêncio, sorri,
mas sabe que algo ali está segurado por um fio. E enquanto você tenta manter tudo de pé, existe uma parte sua que sabe que precisa de algo maior. Não é de motivação passageira, não é de energia forçada, não é de mais uma frase bonita, é de cobertura espiritual. É daquele tipo de proteção que o Salmo 91 descreve quando diz que Deus envia seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Só que tem um detalhe importante aqui. Essa proteção não é apenas sobre evitar o mal. É também sobre te impedir de se quebrar por dentro enquanto enfrenta aquilo que não tem como evitar. É Deus te carregando quando o peso fica maior do que as suas próprias pernas suportam. É Ele colocando limites naquilo que tenta te atingir. É Ele dizendo ao teu espírito: você não vai cair, eu não vou permitir. E mesmo que a tempestade ainda não tenha passado, você sente algo incomum. Uma espécie de firmeza íntima, quase invisível, quase silenciosa, mas que te mantém em pé. E é impressionante como, quando essa presença se revela, até os pensamentos parecem encontrar um lugar para descansar. O coração que antes corria, acalma. A mente que antes girava sem parar, silencia. A alma que antes tremia, se acomoda como quem finalmente encontra um abrigo, seguro depois de muito tempo na chuva. E é aí que a palavra começa a fazer sentido de verdade. Porque o Salmo 91 não promete que você não será atacado, promete que você não será derrotado. Não promete ausência de luta, promete vitória no meio dela. Não promete caminhos fáceis, promete companhia fiel. E talvez seja exatamente isso que Deus queira trazer ao seu coração hoje. A consciência de que você não está enfrentando nada sozinho. Que existe um propósito nos detalhes do que parece confuso, que existe uma proteção ativa, real, constante, mesmo nos dias em que você não percebe, mesmo nas noites em que você não sente, mesmo nos momentos em que tudo parece escuro demais para reconhecer. Deus não precisa que você veja para agir, Ele só precisa que você confie. E confiar, às vezes, é difícil, eu sei. Porque confiar não é fechar os olhos e fingir que está tudo bem. Confiar é olhar para o que dói e dizer, mesmo assim, eu sei que não estou só. Confiar é andar devagar, porque as pernas tremem, mas continuar andando. Confiar é respirar fundo, mesmo sem ter respostas. Confiar é repetir para si mesmo a promessa do Altíssimo, até que ela se torne parte de você. E é justamente essa entrega, essa escolha de habitar na presença de Deus, que transforma o Salmo 91 de um texto bonito em um escudo real. E à medida que você se coloca nesse lugar de entrega, começa a perceber sinais dessa proteção de maneiras que antes pareciam coincidência. Uma porta que se fecha e depois você entende que era livramento. Uma pessoa que se afasta e mais tarde você percebe que Deus estava te guardando de algo. Um atraso que te irritou, mas que te livrou de estar no lugar errado. Um peso que parecia o fim, mas que te amadureceu de um jeito que você nunca imaginou. Quantas vezes Deus te protegeu de coisas que você nem sabe? Quantas vezes uma oração simples te livrou de algo que os seus olhos nunca chegaram a ver? E quando essa percepção começa a crescer dentro de você, a fé muda de forma. Ela deixa de ser um sentimento frágil e passa a ser um descanso. Um descanso onde você entende que a proteção de Deus não está apenas ao seu redor. Ela está sobre você, dentro de você, acompanhando cada passo, guiando cada escolha, sustentando cada área onde você se sente fraco. E quanto mais você entende isso, mais claro fica que o Salmo 91 não é apenas uma promessa, é um convite. Um convite para entrar no esconderijo do Altíssimo e permanecer ali, mesmo quando o mundo tenta te puxar para fora. E agora, enquanto você escuta isso, talvez algo dentro de você esteja sendo lembrado de que precisa voltar para esse lugar. Talvez exista uma área da sua vida, emocional, familiar, financeira, espiritual,
que esteja clamando por essa cobertura divina. Talvez você esteja enfrentando uma guerra que ninguém sabe e Deus esteja usando esse momento para te dizer: eu estou te guardando, eu estou aqui. E é justamente por isso que esse salmo se torna tão necessário nos dias difíceis. Ele não muda a batalha, mas muda você dentro dela. E se essa mensagem está falando com você, então escreva aqui nos comentários, de forma simples, sincera, íntima. Apenas uma frase: eu me refugio no Altíssimo. Essa declaração, além de fortalecer seu coração, faz você participar espiritualmente daquilo que estamos construindo juntos aqui, como uma grande família de fé que se apoia diariamente na palavra. Quando avançamos um pouco mais dentro do Salmo 91, algo muito especial começa a acontecer. O texto deixa de apenas falar sobre proteção e passa a revelar como essa proteção atua na prática, de forma quase invisível, mas absolutamente real. E é nesse ponto que muitas pessoas finalmente entendem que a intervenção de Deus não é sempre barulhenta, não é sempre dramática, não é sempre óbvia. Na maioria das vezes, ela é silenciosa. Ela mora nos detalhes. Ela age antes de você perceber. E é justamente por isso que tanta gente pensa que está sozinha, quando, na verdade, está sendo guardada a cada segundo. É como aquela sensação estranha que você já deve ter vivido, algo dentro de você te dizendo: não vá, não faça, espere um pouco, não é por aí. E você talvez nem entendeu na hora, mas respeitou essa voz interior. Depois, olhando para trás, percebeu que aquilo foi livramento. E quando o Salmo 91 afirma que Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, é exatamente isso que está em jogo. São movimentos espirituais acontecendo nos bastidores da sua vida, enquanto você acha que tudo depende apenas das suas decisões e da sua força. Muitas vezes, a pessoa se sente desprotegida porque está olhando apenas para o que acontece no mundo físico. Mas proteção espiritual não se mede com aquilo que você vê. Ela se revela no que não aconteceu, no que não te atingiu, no que não te destruiu, no que não te derrubou. E talvez seja justamente isso que o seu coração precise começar a enxergar agora. Que o fato de você ainda estar de pé não é coincidência, não é acaso, e muito menos é fraqueza. É sobrevivência sustentada pela mão do Altíssimo. E o mais impressionante de tudo é que essa proteção não se limita a te afastar daquilo que te faria mal. Ela também abre caminhos onde antes parecia não haver nenhum. Porque quando Deus decide te guardar, Ele não apenas fecha portas perigosas, Ele também abre portas necessárias. Proteção não é só defesa, é direção. Você talvez ache que perdeu algo, quando na verdade Deus estava te empurrando para a rota que te levaria ao que Ele preparou. Quantas vezes você não insistiu em algo que hoje agradece por não ter dado certo? Quantas vezes você foi salvo do futuro que achava que queria? E quando você se dá conta disso, a relação com a fé muda, porque você começa a entender que confiança não é só pedir para Deus te proteger, mas aprender a discernir quando Ele já está fazendo isso, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E isso tem tudo a ver com o que o Salmo 91 ensina. O esconderijo do Altíssimo não é apenas um lugar de refúgio, é um lugar de sensibilidade espiritual. É um espaço onde a sua alma aprende a reconhecer a presença de Deus no ordinário, no simples, no cotidiano. E existe algo profundo nisso. Quando você começa a perceber essa presença constante, você não se sente mais vulnerável como antes. O medo diminui, a ansiedade perde força, a mente encontra repouso, porque de repente você entende que está sendo acompanhado. E não de qualquer jeito, mas com propósito, com zelo, com intenção. Deus não é um observador distante,
Ele é um protetor ativo. Ele é o guarda do seu caminho, o defensor da sua paz, o escudo do seu espírito. E talvez, nesse momento, essa verdade esteja fazendo eco em uma parte sua que precisava dessa lembrança. Talvez você tenha se sentido exposto, inseguro, fragilizado por alguma situação que está vivendo. Talvez tenha sentido que está caminhando sem direção, tentando manter tudo sob controle com suas próprias mãos. E Deus pode estar usando exatamente este instante para te mostrar que Ele continua no comando. Não de forma rígida, mas de forma amorosa. Ele te guarda não porque você merece, mas porque você pertence a Ele. E quando essa consciência começa a se fortalecer dentro de você, algo muda na forma como você enxerga os desafios. Eles continuam existindo, mas deixam de ser gigantes que te ameaçam e passam a ser apenas cenários onde a fidelidade de Deus será revelada. O que antes parecia o fim, agora começa a parecer transição. O que antes parecia ameaça, agora começa a parecer preparo. O que antes parecia caos, agora começa a ter forma. Porque aos poucos você entende, não é sobre o tamanho da luta, é sobre quem te guarda dentro dela. E se essa mensagem tocou seu espírito de alguma forma, eu quero te convidar, com carinho e de maneira natural, a deixar aqui nos comentários uma declaração de fé que fortalece o seu coração e, ao mesmo tempo, edifica todo mundo que passa por aqui. Escreva simplesmente: eu confio na proteção de Deus. Essa frase, além de ser um ato de fé, sela espiritualmente aquilo que estamos construindo juntos neste momento. E é justamente nesse ponto da jornada, quando o coração começa a despertar para a realidade da proteção divina, que algo muito especial precisa acontecer dentro de nós. A transformação da compreensão em declaração. Porque não basta acreditar, é preciso declarar. Não basta sentir, é preciso afirmar. Não basta saber que Deus protege, é preciso dizer isso com confiança, com autoridade, com convicção espiritual. E talvez esse seja um dos segredos que mais fortalecem alguém que está tentando caminhar pela fé. Entender que a boca tem poder, que a palavra tem força, que aquilo que você pronuncia molda o ambiente à sua volta. Quando você declara uma verdade espiritual, você não está apenas repetindo frases bonitas, você está alinhando o seu espírito com o propósito de Deus, está ativando dentro de si a fé que já existe, está quebrando pensamentos de medo que tentam te enfraquecer, está expulsando silenciosamente aquilo que tenta roubar a sua paz. Declaração de fé não é sobre gritar, é sobre posicionamento, não é sobre emoção, é sobre identidade. É você dizendo para o mundo espiritual e para si mesmo: eu sei quem me guarda, eu sei quem me sustenta, eu sei para onde estou indo, eu sei de quem eu sou. E quando o Salmo 91 entra nesse processo, algo ainda mais poderoso acontece, porque cada versículo, cada linha, cada palavra já carrega um nível de autoridade que não é humana, é celestial. E quando você personaliza esse salmo, quando você traz essas palavras para a sua própria vida, para o seu próprio nome, para a sua própria história, você transforma a proteção divina em experiência pessoal. Não é mais aquele que habita, é eu habito. Não é mais nenhum mal te sucederá, é nenhum mal me sucederá. Não é mais porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, é Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Percebe a diferença? Uma coisa é ler, outra é declarar. Uma coisa é saber, outra é tomar posse. Uma coisa é ouvir, outra é se colocar dentro da promessa. E talvez você esteja precisando disso hoje. Não apenas escutar sobre proteção, mas declarar proteção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu dia, sobre a sua mente, sobre tudo aquilo que você carrega no coração. Então agora, permita-se entrar nesse ambiente espiritual, como se estivesse dando um passo para dentro da fortaleza do Altíssimo, respirando fundo, deixando a presença de Deus te envolver.
E enquanto essa atmosfera vai tomando forma aí dentro de você, deixe que essas declarações penetrem no seu espírito. Sinta cada palavra, não como uma frase solta, mas como uma verdade viva sendo plantada dentro de você. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje eu caminho debaixo da proteção do Altíssimo. Eu declaro que nenhum mal terá poder sobre a minha mente, sobre o meu coração ou sobre a minha casa. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, guardando meus caminhos visíveis e invisíveis. Eu declaro que aquilo que eu não vejo, Deus vê. Aquilo que eu não alcanço, Deus alcança. Aquilo que eu não controlo, Deus controla. Eu declaro que minha fé cresce, minha força se renova e minha esperança se firma, porque estou escondido no abrigo do Altíssimo. Eu declaro que nenhuma seta emocional, espiritual ou física irá me derrubar, porque Deus é meu escudo e minha fortaleza. Eu declaro que tudo o que tentava me intimidar perde poder agora, porque eu sei quem me guarda. E talvez, enquanto você escuta essas declarações, você sinta algo se rearranjando dentro de você, uma paz mais profunda, uma coragem que estava apagada começando a reacender, uma certeza suave, porém firme, de que Deus continua escrevendo a sua história com cuidado e propósito. Esse é o poder da fé declarada. É como se cada frase abrisse uma janela de luz em áreas que estavam escuras dentro do coração. É como se cada palavra fosse uma chave destrancando portas trancadas pelo medo, pela dúvida ou pela exaustão emocional. E se alguma dessas declarações tocou você de forma especial, eu quero te convidar, de maneira simples, natural e sincera, a escrever nos comentários uma frase de fé que represente exatamente como você quer iniciar o seu dia hoje. Pode ser algo como: eu recebo a proteção do Altíssimo. Essa declaração é mais do que uma frase. É um posicionamento espiritual que confirma tudo o que Deus já começou a fazer no seu coração agora. Oro com você agora. Senhor meu Deus, debaixo da tua proteção nós descansamos. Toma agora a vida desta pessoa que está orando comigo. Cobre ela com tuas asas, como diz o Salmo 91, que nenhum mal toque a casa dela, que nenhuma enfermidade avance sobre o corpo dela, que nenhum laço do inimigo prevaleça contra a família dela. Pai, envia teus anjos ao redor dela, anjos para guardar, anjos para proteger, anjos para livrar. Que a tua luz entre hoje em cada ambiente dessa casa, que a tua presença quebre todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Fortalece o coração dela agora, Senhor. Dá paz onde havia inquietação, dá força onde havia cansaço, dá coragem onde havia insegurança. Eu declaro, ela está escondida no abrigo do Altíssimo. Eu declaro, nenhum mal terá poder sobre ela. Eu declaro, a proteção divina vai acompanhar cada passo do dia dela. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo, porque este é o momento em que você entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega o que te preocupa, entrega o que te pesa, entrega aquilo que você não consegue controlar. O Salmo 91 nos lembra que existe um lugar seguro, e esse lugar é nos braços do Altíssimo. Diga no seu coração: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu coloco tudo diante de Ti. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, o Altíssimo continua no trono, continua cuidando, continua te sustentando. Você não está lutando sozinho, você não está caminhando sozinho. Hoje, Deus te chama para confiar. E quando você confia, a paz vem. Quando você confia, o medo perde força. Quando você confia, o impossível se torna possível. Entregue, respire, descanse. Deus já está agindo. Senhor meu Deus, Altíssimo e poderoso, neste momento eu oro por cada pessoa que está aqui comigo, buscando a Tua presença logo no início do dia. Que o Teu abrigo seja real na vida dela. Que a Tua sombra protetora a acompanhe em cada passo. Que nenhuma seta, nenhum mal,
Nenhuma palavra contrária encontre lugar em seu caminho. Pai, coloca a tua paz sobre esse coração. Remove a ansiedade, o medo, a agitação da alma e derrama uma confiança tão profunda, tão suave, tão forte, que ela consiga sentir agora que está segura em ti. Cobre esta vida com tuas asas, guia cada decisão, ilumina cada pensamento, protege cada área. Família, casa, trabalho, emoções, espiritualidade. Que hoje seja um dia de proteção, de livramento e de percepção clara do teu cuidado. Que cada pessoa que ora comigo aqui sinta tua mão segurando a dela. Senhor, fica conosco, nos guarda, nos fortalece e nos conduz pelo caminho da paz. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu essa oração tocar o seu coração, se alguma palavra aqui falou direto com a sua alma, então eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Inscreva-se agora no canal. Não é só uma inscrição, é um compromisso diário de começar o dia com Deus, de fortalecer seu espírito e de caminhar protegido pelo Altíssimo. E se essa mensagem te alcançou de verdade, escreva aqui nos comentários: eu recebo. Essa palavra libera fé, cria conexão e declara que você toma posse do que Deus liberou hoje sobre a sua vida. E não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam de oração e proteção.